enfermo curado será. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Agora pula lá para frente no 23. Amém? E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, tomaram-no e o lançaram na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Agora vai lá no 27. Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Amém? Só até aqui por enquanto. Mantenha suas Bíblias abertas, podemos assentar. Eu gostaria de fazer uma oração. Pai querido, aqui está a Tua palavra, Pai, a mensagem pela qual o Senhor colocou o meu coração a trazer para a Tua igreja. Pai querido, mais uma vez eu digo, se a Tua presença não for comigo, em vão eu estaria aqui. Eu quero pedir que o Senhor venha revelar a Tua palavra, Pai, que dá o meu coração, que venha sair dos meus lábios, oh, Pai, e tocar na Tua igreja. Que venha ser uma palavra rema, Deus. Pai, eu quero pedir agora, em nome de Jesus, toda a mente venha ser cativa, obediente à Tua palavra. Que nenhuma perturbação, que nada venha impedir, ó Pai querido, das pessoas receberem aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um aqui nesta noite. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo que eu acabei de ler fala da história de José. Eu creio que quase todos conhecem, eu quero resumir um pouquinho. Aqui falou sobre José que tinha a túnica colorida, que significa que ele era o favorito do pai dele. Ele era talvez o rapinha do tacho, aquele que o pai mais passava a mãozinha na cabeça dele. E por causa disso criou uma ira muito grande nos irmãos dele. E principalmente quando José teve um sonho, ele veio e falou com os irmãos dele: eu tive um sonho assim, assim. Aí os irmãos dele se sentiram ameaçados e começaram a maquinar contra a vida de José. Amém? Vocês já conhecem, eu quero só passar rapidinho. Aí o que aconteceu? Eles pegaram José, jogaram José na cova. Como se não bastasse, ele ia sair da cova um dia, ou talvez morrer ali, e eles não queriam ser culpados pela morte de José, porque era irmão dele. Era sangue do sangue deles. Então eles resolveram vender José como escravo. O tema da mensagem de hoje que eu quero trazer para vocês chama Quebrando as Correntes do Passado. Amém. José, ele teve várias correntes acorrentando ele no passado dele. Primeiro, talvez algum passado bom, porque ele era o melhor, era o filhinho escolhido, e também passado ruim, porque ele foi vendido a escravo pelos seus próprios irmãos. E como se não bastasse, depois disso José foi vendido lá, chegou a Potifar no Egito. Potifar comprou José e ele ficou sendo servo de José. Chegando ali, a palavra diz que o Senhor abençoou a José, mesmo ele sendo escravo, Deus prosperou ele muitíssimo. Prosperou a tal ponto que até mesmo Potifar começou a dar os bens dele para que José tomasse conta. Tal era a bênção do Senhor na vida dele. Ele era um homem escolhido, um homem que tinha planos do Senhor na vida dele, e que nem mesmo aquilo que ele estava vivendo, a escravidão, estava deixando as bênçãos do Senhor para fora da vida dele, porque ele era um escolhido do Senhor. E o irmão do Senhor fala assim: você é um escolhido do Senhor. Amém? E ali, quando ele estava ali, a mulher de Potifar queria ficar com ele, queria deitar-se com ele, mas ele não aceitou. Por várias vezes ela tentou e ele não se contaminou com a mulher de Potifar. Aí o que ela fez? Ela pegou, denunciou ela para o marido e disse: olha, ele tentou ficar comigo então, e ele fugiu e foi preso. Eu quero parar a história por aqui. Primeiro ponto, eu quero trazer 3 pontos, 3 aspectos que pode fazer com que você venha quebrar as correntes que te acorrentam do seu passado, te fazendo parar onde você está, te impedindo de prosseguir e te impedindo de viver as promessas do Senhor na vida dele, na sua vida. Primeiro ponto, saber que o fracasso não é o fim. Amém? Vamos repetir? Saber que o fracasso não é o fim. José teria todos os motivos do mundo para pensar que ali era o fim da história dele.
Quando ele estava naquele poço, talvez ele pensava assim, será que agora eu vou sair? O poço estava vazio, mas se por acaso chovesse, ele estaria morto. Depois, quando José foi vendido e ele estava naquela prisão, preso, ele pensou assim, agora, ele poderia ter pensado, agora não tem mais solução para mim. Agora eu vou morrer aqui, escravo, numa terra estranha. Sabe que muita gente hoje, na situação que José estava lá, poderia pensar que seria o fim. Que aquele fracasso era para fim. Aquele fracasso era para a derrota total. Imagine só, você sendo vendido como escravo, levado para uma terra estranha, uma terra que você não conhecia a língua, não conhecia a cultura, não conhecia ninguém. E não só isso, José, ele não era qualquer pessoa. Ele era um homem de uma família bem, tinha muitos bens, era queridinho e agora estava como escravo. Mas isso não foi suficiente para que José pensasse que aquele fracasso era o fim da vida dele. Ele tinha convicção daquele sonho que ele teve, o sonho de que ele era o mais alto, que os outros estavam servindo a ele, as palmeiras menores estavam se abaixando para ele. Ele sabia, no fundo do coração dele, de que ele um dia, aquele sonho se tornaria real. Talvez hoje, irmãos, muitos de nós estamos vivendo uma situação não igual de José, mas talvez um pouco parecida. Suponha que você estava no Brasil, você veio para cá, você saiu no Brasil com o plano, eu vou para uma terra estranha, eu vou para os Estados Unidos, eu vou lá para ganhar dinheiro, para comprar minha casa, para que minha família esteja melhor financeiramente, e sonhou grandes planos, e hoje você está aqui como escravo, escravo do trabalho. Aí você mal faz o dinheiro para poder manter as suas contas aqui nos Estados Unidos. Isso é uma realidade do mundo de hoje aqui. Isso é uma realidade. E você aqui hoje está vivendo como um escravo do trabalho. Um escravo do paycheck. Paycheck to paycheck. Muitas pessoas hoje vivendo uma vida querendo voltar para o Brasil. Não tem nem condições de voltar para o Brasil. Porque se voltar, vai voltar envergonhado. Não tem uma casa. E hoje você para e pensa, meu Deus, o que eu vim fazer nessa terra? Será que eu vim sair do Brasil para vir aqui ser envergonhado? Será que esse fracasso que eu estou passando é o meu fim? Ouve só uma coisa. O fracasso da sua vida, esse momento de tribulação não é o fim da sua história. Você tem que quebrar isso. Deixa esse passado talvez, mas no Brasil era assim, no Brasil eu era tão bem, no Brasil eu ganhava tanto e tal. Passou. Não adianta ficar remoendo passado não vale nada. A gente não pode mudar nada que ficou lá atrás. A única coisa que você pode fazer é aprender com os seus erros passados e aplicar no presente e aplicar no futuro. Ficar trazendo a memória boa ou ruim na situação de José ia ajudar ele em alguma coisa? Talvez muito de nós, no lugar de José, sentaria lá e ficava pensando, Jesus, quando eu tinha aquele campo lá, meu pai toda hora era tão bonzinho para mim, e agora eu estou aqui, no cárcere. Talvez os seus planos eram outros. Talvez os planos que você colocou no seu coração não tem nada a ver com aquilo que você está vivendo hoje. Quando você se encontra nessa situação, não precisa levantar a mão. Mas eu creio que muita da gente faz algum plano e não consegue atingir aquele plano e começa a se revoltar e começa a se regredir, começa a se sentir fracassado, derrotado e pensando que é o fim, mas não é o fim. O fracasso que você está vivendo ou há de viver não é o seu fim. Amém? Aleluia. Nós temos 1001 motivos para nos sentirmos para baixo. Nós temos 1001 motivos para sentir. Agora nós estamos numa terra estranha, ilegais, talvez indocumentados. Se a polícia para, nós vamos na cadeia. Ou então vai embora para o Brasil, não é verdade? Eu não quero fazer medo de ninguém, mas eu estou trazendo uma realidade que acontece no mundo de hoje. E talvez por essa realidade a gente se sente menosprezado. Talvez nós nos sentimos menos do que os americanos, menos do que as pessoas. Mas esse fracasso é temporário. Esse fracasso não é o seu fim. Aleluia.